Apocalipse 8, versículos 4 e 5. Apocalipse 8, versículos 4 e 5. Quero que a equipe fique aqui em cima mesmo. Vai mudar? Vai, né? Beleza. Apocalipse, não fica em cima, porque vai mudar só depois, né? Fica em cima mesmo, que eu posso precisar de vocês. Hoje eu estou querendo cantar. Apocalipse 8, 4 e 5. Põe na versão revista e atualizada, por favor. Isso. Obrigado. Diz assim, ó: e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça, o quê? Do incenso, com o quê? As orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Olha para o irmão que está perto de você e diga assim para ele: o pastor vai falar hoje sobre a arte de produzir incenso. Aleluia. Nós vamos produzir incenso aqui, já estão produzindo. Mas tu vai ver, a Bíblia diz, já li, o que acontece quando a gente produz incenso. Está escrito. Mas eu vou trazer essa revelação para você aqui agora. A oração, minha gente, é como uma bomba relógio. Amém? A Bíblia diz que a oração dos santos, no versículo 4, é o quê? Ela sobe como incenso. Nós acabamos de orar aqui, daqui a pouquinho. Você não viu, mas você estava produzindo incenso. E estava chegando até onde? Até o céu. Aleluia. Uma base militar ultra secreta. Cientistas trabalham numa nova arma, diferente das bombas comuns. Essa não explode com barulho, ela explode com tempo. Eles chamam ela de bomba silenciosa. Você aperta o botão e nada acontece. Parece que falhou, parece que não funcionou, mas os sensores já detectaram. A contagem começou. De repente, longe dali, sem aviso, vem um impacto, a explosão. Uma onda de choque toma tudo, nada permanece no lugar. Eles chamam de bomba silenciosa porque quando apertam ela, nada acontece. Mas apesar de que aparentemente nada acontecer, uma contagem começou. E é questão de tempo. Daqui a um tempo, em algum lugar, algo vai gerar um impacto, uma explosão. Assim é a oração. Você ora, parece que não está acontecendo nada, mas só parece. A oração é como essa bomba silenciosa. Tu às vezes ora, parece que não está adiantando nada. Parece que Deus não está te ouvindo. Parece que nada está funcionando. Mas calma, você já apertou o botão. O inimigo, as circunstâncias estão apontando, dizendo falhou, mas não falhou não. A contagem já começou. Oh, aleluia. Fala para o irmão, fala, essa oração de 7 minutos, fala para ele, essa oração de 7 minutos, tu já apertou o botão para alguns milagres na tua vida. Fala para ele, a oração é uma bomba invisível. Você pode acioná-la num culto como esse, numa vigília. Tu pode acioná-la no seu quarto de oração. Você pode acioná-la, sabe, dentro do seu carro orando. Ou seja, onde você estiver, você pode acionar a oração, essa bomba, por meio da oração. Querido, em algum tempo isso vai gerar um impacto na tua família, em nações, igrejas, na vida de pessoas. Toda obra da igreja precisa estar regada de oração. Por quê? É uma obra espiritual.
por mais que a gente faça um projeto como a Salvação Chegou, a gente planeje visitações, a gente organize encontros, a gente faça tudo isso, que tenha um cronograma, estratégias, alvos estabelecidos. Mas, irmão, se essa guerra não for ganha primeiro na região celestial, jamais poderemos vencê-la nas regiões naturais. Hoje nós estamos aqui, inclusive, para orar e clamar a Deus pelo projeto, por almas, vidas, por aquilo que Deus vai fazer nesses dias. Porque nós vamos ganhar primeiro aonde? No mundo espiritual, nos ares celestiais. Para depois nós temos vitória aqui. Então a Bíblia diz que quando nós oramos, nós produzimos incenso. A gente precisa entender que nós cooperamos na obra de Deus com as nossas orações, muito mais do que com as nossas obras. Você precisa entender isso. Tudo bem, a gente lidera, a gente faz encontro, a gente organiza, a gente se envolve. Isso tudo é bom, é útil, é necessário. Mas tudo isso só tem eficácia, gente, se for feito com oração. A oração, ela tem mais poder do que as nossas obras. Não é que não devemos fazer nada, é claro que devemos fazer, mas tudo isso deve ser feito por meio da oração. Por isso, antes do projeto evangelístico, estamos fazendo 21 dias de jejum e de oração. Aleluia. A gente não está vendo, mas estamos produzindo algo e vai manifestar o poder de Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse 5:8, diz que os anjos têm em suas mãos uma taça de ouro com incenso, que são as orações dos santos. Então escuta uma coisa, quando nós oramos aqui, tem anjo, diz a Bíblia, que está com uma taça fazendo o quê? Recolhendo. Meu Deus do céu. Aleluia. O fato deles terem taças mostra que eles nos ajudam em nossas orações. Quando nós oramos, os anjos estão servindo. Aleluia. Como? Recolhendo as nossas orações. Oh, meu Deus do céu, tem anjo trabalhando, tem anjo servindo você quando você ora. Aleluia. Os anjos são mensageiros que executam as ordens de Deus, mas o trabalho deles depende o que? Das nossas orações. A gente não ora anjo, a gente não acende vela para anjo, a gente não põe copo de água para anjo, nada disso. Você nunca deve orar a Gabriel, a Miguel, a Rafael, a quem mais? A Donatello, e lá, amém, a tartaruga ninja, que sei lá para quem, amém. Você não deve orar nada disso, você deve orar a Deus. Mas saiba, quando a sua oração é respondida, é porque os anjos de Deus entraram em ação. Lembra de Daniel? Ele orou, o inimigo veio para bloquear a resposta da oração. O anjo vem no 21º dia e diz: olha só, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Meu Deus, o botão foi acionado na hora que tu orou. Meu irmão do céu. Aí tu acha que tu ora que Deus não faz. Não. Aleluia. A oração é essa bomba silenciosa. Meu Deus do céu. Então nós precisamos cooperar mais com o propósito de Deus. Por isso, irmãos, que nós estamos nessa vigília, nesse jejum, esses dias de oração. Nós não podemos nos arriscar em fazermos a obra de Deus sem isso. Por isso que todos os anos nós estamos envolvidos com os mesmos projetos. Oração, jejum, projeto evangelístico, ganha alma, visita, encontro com Deus. Alguém está aqui comigo? Diga aleluia. Então, todo o processo, irmão, começa o quê? Quando o Espírito Santo coloca em nós um desejo ardente de orar. Você veio aqui, irmão, vou te falar uma coisa. Quem vem numa vigília não vem movido por outra coisa senão pelo Espírito Santo. Com o desejo de quê? De orar.
Fala para o teu irmão, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje. E é porque você, aleluia, e Ele está produzindo um desejo dentro de você. Pastor, eu não oro muito, vá a orar mais a partir de hoje. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda. Tu vai ser cheio da glória de Deus aqui hoje, em nome de Jesus. Então, quando nós estamos orando, nós estamos produzindo o que, irmãos? Incenso para os anjos. E eles estão fazendo o que? Enchendo as suas taças com as nossas orações. Cada vez que nós oramos, quando produzimos incenso, os anjos estão lá recolhendo. Agora é interessante, a Bíblia diz que esse incenso produzido pela igreja é a munição usada na guerra espiritual. Por isso, irmão, que nós insistimos tanto de que o trabalho da igreja é orar e deve ser orar. Aleluia. Nós fazemos guerra, diga comigo, orando, jejuando, proclamando a vontade de Deus aqui na terra. A gente não faz guerra com política, com candidato A, B ou C. Alguém está aqui comigo? Aleluia. A nossa guerra espiritual é feita no jejum, na oração, proclamando a vontade de Deus aqui na terra. O mundo despreza isso, diz que a gente é louco, que isso não tem valor, que é sem importância, mas recebe isso na tua vida hoje. O céu não ignora o que a terra despreza. Oração simples, verdadeira, sincera, a Bíblia diz que sobe. E ela sobe como incenso, aleluia. E não apenas sobe como incenso, mas ela é recolhida em taças pelos anjos do Senhor. Você acha que a sua oração foi ignorada porque nada mudou? Calma. Ela subiu. Ela subiu. A oração sobe como incenso. O que parece pequeno, simples, é precioso no céu. Deus tem essas coisas. Deus tem dessas coisas. O que a gente ignora, Ele valoriza. Hoje nós estudamos e falamos na live sobre o maná, que foi o quê? Enviado no deserto. A Bíblia diz que o maná era um alimento simples. Pequeno é o que a Bíblia diz. Ele era pequeno. Entendeu? E eles recolhiam quando o orvalho, quando o orvalho caía, o maná estava ali. Depois que o orvalho desaparecia, o maná aparecia. Mas era pequeno, entendeu? Pequeno, mas suficiente para suprir o povo. As coisas de Deus são assim. Às vezes é simples, é pequena, o mundo despreza, mas é suficiente. Aleluia, é suficiente. Sabe, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, aleluia. Para o mundo não há valor, mas a oração, ela tem muito poder. Você é chamado a produzir incenso. Aleluia. Segundo lugar, em Apocalipse 8, parece de cá, irmão, que enquanto os cristãos oram, anjos do Senhor passam no meio de nós, recolhendo as nossas orações em taças de ouro. Tem anjo aqui. Vai ter anjo até 6 da manhã aqui. Quem sabe até mais do que 6. Já fui em vigília que foi até 9 da manhã. Aleluia. 9. Amém? Vai ter anjo aqui em nosso meio. Por isso valorize o momento de oração. Reverencie. Não trate como de qualquer maneira. Não seja, sabe, alguém que despreze esse momento, que não valorize. Não. Cada oração é preciosa aos céus. Nenhuma é desperdiçada. Então, uma vez que essas taças de ouro que estão nas mãos dos anjos estão cheias, a Bíblia diz que eles a levam diante de Deus. E olha o que a Bíblia diz no texto que nós lemos, irmãos.
Os anjos pegam, recolhem as nossas orações, amém? Que sobem a Deus como incenso, e eles pegam, sabe, vão até Deus, vão até o altar, pegam das brasas do altar, e a Bíblia diz que eles misturam, versículo seguinte, eles misturam as orações. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar. Olha o que a Bíblia diz, ele pega nas taças as orações, vai no altar de Deus, pega da brasa, mistura no incenso, mistura, e logo depois ele faz o quê? Volta e o atirou à terra. Diga comigo, a oração sobe como incenso, é recolhida pelos anjos, os anjos misturam com a brasa do altar, e aí, meu irmão, tem uma combinação explosiva, e depois o que que faz? Atira a terra. A oração que sobe, ela volta. A oração que vai, ela volta. Oh meu Deus do céu, aleluia. Nossas orações são feitas na terra. Quando saem da nossa boca, transformam-se em incenso e são levadas diante do altar do Senhor, onde elas são misturadas. Diga comigo, a resposta começa no trono. Aleluia, o anjo pega fogo do altar, irmão. A resposta não vem da terra, ela vem do céu. Oh meu Deus do céu. O que o altar representa? Representa a presença de Deus, onde há o que? Pureza, justiça e poder. E o resultado das orações, a Bíblia diz, e houve o que? Trovões, vozes, relâmpagos e o que? Terremoto. Sabe o que isso quer dizer? Abalo, mudança, intervenção direta de Deus. Levanta a tua mão direita no teu lugar, aleluia. Eu te digo aqui hoje, tem orações que você abandonou porque achou que não iam dar em nada, mas hoje o Espírito Santo está dizendo a você, não era silêncio, era preparo. Ah, mas não aconteceu, calma, não é que Deus não estava fazendo nada, estava acontecendo algo lá no trono. O anjo recolheu a oração, misturou com a brasa, e meu Deus do céu, estava pronto para jogar na terra. Por isso fale com o teu irmão, não pare de orar. Por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. A todo tempo, a toda hora, oh aleluia, glória a Deus, o céu ainda está com o incensário na mão. E quando nós nos reunimos, irmãos, tem anjos em nosso meio. Tem anjo aqui. Eu penso o seguinte, filho, se a Bíblia diz que tem anjos que estão recolhendo as minhas orações, eu fico pensando, quanto mais eu oro numa reunião como essa, mais anjo vai ser até perto de mim. Por isso, se você vê alguém quieto perto de você, tu belisca para orar, porque está afastando o anjo. Alguém está aqui comigo, diga aleluia. Está afastando o anjo. Então sai da minha aba, sai para lá. Quem quer afastar o anjo, aleluia. Amém. Então quando você ora, se o anjo recolhe, aleluia, o anjo vai estar o que? Mais perto de você. Alguém está aqui comigo, aleluia. Oh meu Deus do céu. Passa a mão no ombro da pessoa que está perto de você e diga para ele assim, não deixe os anjos voltarem com as taças vazias. Cai o anjo, está aqui, desce, mas não está orando. Aí o anjo tem que voltar, mas volta. Se depender de mim, o anjo vai dar umas 100 voltas nessa noite.
Alguém está aqui comigo? Aleluia. Se depender de você nessa madrugada, vai subir anjo, descer anjo, vai subir, vai descer. Oh! Meu Deus, tem anjos voando nesse lugar. Padre Marcelo, vai lá, é dele. No meio do fogo, em cima do altar. Aleluia! Preciso ir para o final. Eu tenho a noite toda hoje. Mas eu tenho uma programação que me engessa. Fala para o teu irmão, se depender de mim, vai ter muito incenso. Apocalipse 8, vamos ler do 3, filhão, põe aí 3 em diante. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Irmão, você tem que entender que quando a gente ora aqui, a gente está vendo uma realidade, mas no céu é outra. Você tem que ler Apocalipse, porque em Apocalipse você vê o movimento que há no céu. O céu não é parado, o céu não é estagnado. Tem algo acontecendo no céu. Quando você chegou aqui, você já sentiu algo diferente? Você já percebeu na vida da igreja que reuniões como essas é diferente? Com a reunião de consagração, de jejum, é diferente, irmão. Vigília é diferente, porque quem vem, já vem com uma... Já começa diferente aí. É ou não é verdade? Aí quando chega aqui, irmão, já conecta brasa com brasa. Quem está aqui comigo, diga aleluia. Aí quando junta brasa com brasa, o que acontece? Pode vir até um gravetinho no meio, mas pega fogo. Vem, amém, mas pega fogo, porque brasa com brasa dá fogo. Amém? Tem fogo aqui, meu irmão, que vai pegar hoje. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado o que, irmão? Muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Eu acho que um dia desse aí, que está descrito aqui, é como hoje. O anjo vai apresentar muito incenso. Em nome de Jesus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve o que? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Diga para o teu irmão, quando as suas orações são recolhidas, elas irão voltar. Em algum momento, elas irão voltar. Então quando nós oramos em linha com o trono, irmão, sabe o que vai acontecer? Haverá luz, voz e abalo dos fundamentos. Não vou falar sobre tudo que não vai dar tempo. Relâmpago aponta para quê? Para a luz. Relâmpago é um facho de luz que quando se manifesta ilumina tudo. É ou não é verdade? Diga comigo, o relâmpago dissipa as trevas. As trevas são dissipadas quando as nossas orações são enviadas de volta. Quando o leão da tribo de Judá ruge, meu irmão, as trevas são dissipadas.
Sabe por que o inimigo não quer que você ore? Para você não produzir incenso, para que o teu incenso não seja recolhido, para que a tua oração não seja misturada com brasa, e para que não haja, sabe o que? Relâmpago de volta. Mas há luz que vai ser devolvida por causa da oração que você fez. Haverá luz que virá sobre todas as trevas em nome de Jesus. A Bíblia diz vozes. Isso representa o ouvir a Deus e o falar por Deus. O mundo está surdo para Deus. Amém ou não amém? Mas quando nós oramos, os homens começam a ouvir a voz de Deus. É por isso que está colocando 3 nomes de pessoas naquele papel para ser salvo. Eles estão surdos, não querem ouvir a Deus. Mas quando você está orando, tu está produzindo incenso que está sendo misturado com a brasa. E vai ser devolvido em forma de vozes. E aquele que não ouve a voz de Deus, vai ouvir a voz do Senhor, será salvo. Alguém está aqui comigo, aleluia. Então diga, vai haver salvação. Quando nós oramos tem salvação, minha gente. Alguém está aqui comigo, aleluia. Às vezes as pessoas acham, quando a gente evangeliza a gente ganha alma. Irmão, a gente ganha alma quando começamos a orar. Aí a estratégia funciona. Se a gente não orar, não adianta. A gente vai usar método emocional, vai usar um bocado de artifício, mas a pessoa não converteu, ela apenas o quê? Se emocionou. Por isso nós precisamos orar. A Bíblia diz também que trovão, olha só que coisa poderosa. Isso nos fala o quê? De tremor. Um tremor, irmão, que abala as estruturas do inferno. Há muitas resistências espirituais precisando ser abaladas. Você está aqui, é uma guerra que a gente está, irmão. Uma guerra que se levanta de todas as formas, de todo jeito. Sabe? É uma luta enorme. Mas isso também depende da nossa oração. A oração abala as estruturas do inferno e quebra as resistências espirituais. Aleluia. Quando nós oramos, as estruturas do inferno são abaladas. Eu creio nisso. A Bíblia diz também que terremoto, as estruturas elas ruem, caem por terra diante de Deus. O resultado da oração é o terremoto, a destruição das fortalezas, o arrombamento das portas do inferno. Tudo isso está associado com a oração. Aleluia. Isso tudo está disponível a mim e a você. Não tem ninguém aqui que não possa orar. Alguém está aqui comigo? Diga aleluia. Ninguém. Pode fazer, pode ser uma oração simples, só dizer o Pai Nosso. Amém? Mas todo mundo aqui sabe orar. A obra de Deus é feita. Os juízos de Deus são executados, o seu reino é estabelecido, meu irmão, minha irmã, a partir do trabalho de muitas pessoas, muitas vezes anônimas, mas é gente que está orando. Tem senhoras que a gente não conhece que estão sustentando a igreja por meio de suas orações. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Gente anônima, não está no Instagram, não tem um monte de seguidores, mas são essas pessoas que têm sustentado o estabelecimento do reino de Deus na terra. Gente que a gente não conhece, nem vamos conhecer, mas o céu conhece. O céu sabe quem é, porque estão produzindo incenso dia e noite. Levanta a tua mão direita no teu lugar. Portanto, meu irmão, ore, porque a sua oração vai provocar um terremoto no reino do Espírito. Diga comigo, nenhuma oração se perde. Aleluia. Quando o coquetel, aliás, quando a taça está cheia, aleluia. Quem vai orar aqui hoje para valer? Está orando já. Tem a hora que vai dar um sono, mas aí que tu vai orar mesmo, aleluia. Orar. Quando a taça está cheia de incenso, eles pegam as brasas do altar, misturam com esse incenso, e essa mistura, irmão, se transforma em um coquetel molotov. Aleluia.
jogam na terra. Quando essas orações são lançadas, acontece tudo que eu acabei de falar com você aqui hoje. Vozes, relâmpagos, trovões e terremoto. Levanta as tuas duas mãos. Recebe isso na sua vida. Tem um tempo em que as orações estão subindo. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Tem um tempo que as orações estão subindo. Você está orando. Nada está acontecendo aparentemente. Nada. Às vezes até piora, né? Às vezes você olha, meu Deus, comecei a orar, piorou. Comecei a orar, parece que... Mas isso é o diabo. Você não tem que andar de acordo com o movimento do inferno. O teu andar é de acordo com o movimento do céu. Estou te dando uma revelação aqui hoje. Enquanto você ora, a sua oração sobe. Você não está vendo nada aqui, mas o céu está trabalhando. Tem anjos se movimentando aqui e lá, levando, conduzindo as suas orações, indo até o altar, pegando a brasa do altar, misturando coração, preparando. Quem está aqui comigo, diga aleluia. Faz assim, tem hora, tem momento, tem um tempo em que as orações estão subindo. Aí levanta a mão assim, ó. Vai ter uma hora em que essas orações vão descer. Não pare de orar. Não pare de orar. Aleluia. Fala para o teu irmão, sabe qual é a minha preocupação, irmão? Fala para ele, é encher as taças. Pergunta para ele, vê se ele aprendeu como é que enche a taça. Como é que é? Orando. Então nossa preocupação não é se teve resposta ou não, porque nós já sabemos que teve resposta. Aleluia. É uma questão de esperar a mistura. Meu Deus do céu, isso tem uma revelação, tem um laboratório no céu que produz vozes, relâmpagos e terremoto e trovões. É uma questão de esperar. Qual o nosso papel aqui? É o quê? Produzir incenso e encher as taças. É como o ciclo da chuva. Alguém sabe como é que é o ciclo da chuva? Estudou isso em ciências, na escola. Quando nós nos expomos ao sol da justiça, irmão, e começamos a orar, assim como a água, nossas orações são vaporizadas e sobem até os céus. E lá, essas se condensam até que uma hora eles retornam em forma de chuva, de granizo, de tempestade ou de furacão, conforme o propósito de Deus. Aí, muitos perguntam, pastor, por que eu tenho que orar? Porque se você não orar, o cálice dos anjos nunca vai se encher de incenso. Se você não orar, o propósito de Deus para a terra não tem meios para se cumprir. Maricá se encherá da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. De Jaconé até Itaipuaçu veremos, sabe o que? Um grande mover de Deus de salvação, transformação de vidas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade. Nós veremos o mover do Espírito. Por isso nós oramos e continuaremos orando. Sabe por quê? O fogo de Deus está no altar. Está lá. Mas só é usado pelos anjos quando misturado com incenso. Se não misturar com incenso, nada acontece. Fogo cai. Mas a resposta da oração só vem, irmão, se você orar. Fogo for misturado com esse incenso, e então haverá resposta. Alguém está aqui comigo? Diga glória a Deus. Lembra daquele outro louvor? Sobe o meu louvor, sobe o meu louvor. Aleluia. Por que nós jejuamos?
Porque nós cremos que existem muitas coisas que Deus quer abalar aqui na terra. Mas para que isso aconteça, precisa vir algo do céu. Mas hoje nós estamos aprendendo algo que só virá se primeiro subir. Quantos vão encher o cálice aqui hoje? Agora preste atenção, vou terminar. Para o cálice se encher depende de duas coisas. A primeira, da quantidade de gente que está orando. Quanto mais gente orando, mais cálice no céu vai ser cheio. Segundo lugar, do tempo que está sendo investido nessa oração. Se investir um pouco tempo, será um tipo de resposta. E essa resposta demora mais. Se investirmos mais tempo, será outro tipo de resposta. Então, se tiver muita gente orando na mesma direção, irmão, é lógico que o cálice se encherá o quê? Mais rapidamente. Por isso o jejum é coletivo. A vigília é coletiva. Eu creio, irmão, que para cada cálice tem uma medida de incenso de acordo com o propósito de Deus. Eu acho que tem cálice devido ao propósito que demora a encher mais. Por isso você tem que orar mais. Fala para o teu irmão, está demorando? É porque o cálice é grande. É que o propósito é grande. Quem está aqui comigo, diga aleluia. Aí fala para ele, tem que produzir mais incenso, irmão. Aleluia, vai ter que orar mais, vai ter que clamar mais, em nome de Jesus. Nós vamos hoje assumir um compromisso de produzir mais incenso, em nome de Jesus. Eu creio que nós estamos sendo abençoados, irmão, com chuvas, espiritualmente falando, que foram produzidas por pessoas que oraram há 30, 40 anos atrás aqui em Maricá. Eles não viveram o que nós estamos vivendo, mas eles oraram. Subiu e agora está descendo. Alguém está aqui comigo, diga aleluia. Está descendo, está descendo, está descendo. Tem coisa que nós estamos desfrutando que é resultado disso. Então, meu irmão, escuta uma coisa. Quanto mais chove num lugar, mais probabilidade de novas chuvas. Quando menos chove, mais difícil vai ficando chover depois de um tempo de sequidão. Essa é a verdade. Então, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente clamar, mais chuva vai vir. E quanto mais chuva vem, mais chuva virá. É assim que acontece. Amém? Quero dar uma ilustração para você. Essa é uma verdade. O comércio funciona assim, ó. Onde abre um McDonald's, o que abre? Um Bob's, um Burger King, um Habib's, não é verdade? É ou não é verdade? Quando abre um posto de gasolina BR, o que abre perto? Um Shell, um Ipiranga. É ou não é assim que funciona? Amém? Porque quanto mais gente abastecer no carro em um lugar, mais gente abastecerá. Quanto mais gente fazendo lanche em um lugar, mais gente vai comer, mais gente vai fazer lanche. Levanta a tua mão. Quanto mais células abertas, mais células abrirão. Quanto mais gente converter, mais gente se converterá. Quanto mais chuva estiver caindo, irmão, mais chuva cairá. Aleluia, é por isso que a obra não pode parar, por isso que as nossas orações não podem cessar. Prepare-se, Deus está fazendo algo poderoso. Até a vinda do Senhor Jesus é fruto das nossas orações. Sabia disso? Nada será feito aqui na terra sem que alguém ore antes. Por isso, da mesma forma, quanto mais a gente orar com intensidade, amém, mais paixão, aleluia, a vontade e o reino de Deus vai se estabelecer. Aleluia. Isso tudo é um privilégio muito grande, porque Deus poderia fazer tudo, não é verdade? Sem precisar de mim e de você. Mas Ele nos chama de quê? Cooperadores com Ele. Sabe o que é isso? Graça. A graça. Deus poderia fazer tudo sem nada disso.
sem depender da gente. Ele pode fazer sem depender de nós, mas Ele escolheu nos chamar para cooperar com isso. Quem está a fim de cooperar com Deus aqui nessa madrugada? Então passa a mão no ombro do irmão que está perto de você. Diga assim para ele: olha, vamos produzir mais incenso? Fala assim para ele: eu quero ver anjo aqui perto de mim. Então não fica panguando perto de mim não. Não fica panguando perto de mim não. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar. Quem está aqui comigo, diga aleluia. Mas nós vamos fazer algo agora. 11h59. Tu vai dobrar os seus joelhos aí agora.